A Universidade Católica Portuguesa acaba de inaugurar a Cátedra de Estudos Bíblicos, Judaicos e Cristãos, uma aposta em concretizar no meio académico um diálogo científico e interreligioso entre estas duas tradições. Está entre nós a irmã Luísa Almendra, diretora desta nova cátedra. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. É importante, vem enriquecer o meio académico, concretamente a Universidade Católica, ter um núcleo de investigação e de trabalho com estas características. Eu diria que é mais do que importante. Era urgente nós fazermos algo neste sentido. Até porque isso já está a ser feito e desenvolvido há bastantes anos, por exemplo, em Roma, na Universidade Pontifícia Gregoriana, com o Centro Cardeal Beia de Estudos Judaicos, numa parceria geminada com o Christian Institute Studies, na Universidade Hebraica de Jerusalém, e eles já há muito tempo trabalham, e também nos Estados Unidos há outros centros de estudo que estão a desenvolver já este trabalho já há bastante tempo, e era urgente fazermos alguma coisa também aqui em Portugal. Nós já vimos pensando nisto já há bastante tempo. E agora aconteceu. Nós estivemos lá, foi na última semana, e deixamos aqui os principais momentos na inauguração, na abertura desta cátedra. Integrada no Centro de Investigação para Estudos de Teologia e de Religião da Universidade Católica Portuguesa, a nova Cátedra de Estudos Bíblicos, Judaicos e Cristãos vem reforçar a vertente de investigação na Faculdade de Teologia. Hoje estamos a dar início a esta atividade, uma cátedra, que tem um objetivo muito profundo, mas também muito simples, que é, no fundo, incentivar o diálogo a partir das Sagradas Escrituras. As Escrituras por si são a palavra de Deus, e a palavra convida sempre ao diálogo. Quem lê a palavra já está ali a dialogar com Deus, e quem lê em conjunto a palavra, sendo cristãos ou da tradição judaica, já estão automaticamente em diálogo. E isso é, no fundo, o objetivo assim profundo, mas simples desta cátedra. A nova cátedra vem privilegiar um diálogo científico e interreligioso entre as tradições cristã e judaica que, ao longo da história, conheceram momentos de tensão e de afastamento que deve ser superado em favor do diálogo e conhecimento mútuos. Mesmo para nós cristãos, sobretudo para nós cristãos, por isto não veio abolir a lei e os profetas, veio dar-lhes pleno cumprimento, e por isso conhecer o melhor possível quem sabe e quem também está inserido nessa antiga tradição da lei dos profetas de Israel é muito importante para depois conhecer melhor aquilo que um judeu, que nós conhecemos muito bem, chamado Jesus de Nazaré, disse e fez. Este novo espaço de investigação no meio académico vem reforçar o diálogo e a aproximação entre estas duas tradições. Ela vem ao encontro de um ponto que o Papa Francisco tem insistido muito para a teologia e para as escolas de teologia, que é pensarem-se a partir da categoria exatamente do diálogo. E creio que esta cátedra é uma expressão, uma plataforma onde procuramos dar corpo a essa indicação, fazendo do diálogo, não apenas do diálogo entre investigadores, o foco do seu trabalho, mas também o diálogo com o próprio texto, e o texto como diálogo connosco. I think this is a very important milestone in the relations between Jews and Christians here in Portugal, and I think it's the right direction, because at the end of the day, to sit together and to study together, that's the best way to know each other and to live together. So I'm very thankful to the Catholic University for opening this center, and I wish them all the best. Com esta nova cátedra, a Universidade Católica Portuguesa quer reforçar no ambiente académico um núcleo de investigação teológica que nos ajuda também a trabalhar a unidade e a concórdia entre os povos. Ela tem um foco de trabalho especializado, de trabalho científico, que queremos qualificado, que queremos projetado nas redes académicas. Esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho do CITER, e esse é também um serviço que prestamos à Universidade Católica e à Universidade Portuguesa,
à sociedade e também à Igreja Portuguesa, na medida em que a presença qualificada da voz da teologia na Academia Portuguesa é também um serviço à Igreja. Muslims and Jews and Christians, we're all brothers. We're all the sons of Abraham. So I think it is an important message to sit together. We're all one big family. Each one from the family come with a different approach. So the best way is to sit together and each one to bring the approach to the table and to discuss it, and that's the best way to live together. A sessão de apresentação desta nova cátedra da Universidade Católica Portuguesa concluía com as melodias bíblicas da tradição judaica interpretadas pelos alunos da Faculdade de Teologia que se preparam para o sacerdócio. Voltamos a olhar esta realidade que estabelece também um momento importante para o diálogo interreligioso. É muito importante também esta vertente de proximidade, de entendimento. Isso foi sublinhado também nesta ocasião da abertura oficial desta nova cátedra. É um momento de encontro também entre duas tradições muito importantes. Sim. Eu só gostava de completar uma coisa que eu disse. É importante esta cátedra, não só porque isto é um trabalho que está a ser feito já há algum tempo noutras partes do mundo, mas também porque isto é um mandato, é um pedido, é algo que iniciou-se no Concílio Vaticano II. Já vamos com bastantes anos, não é? Já estamos quase com 60 ou mais de 60 anos do Concílio Vaticano II e com o documento Nostra Aetate iniciou-se um caminho, de facto, de totalmente novo e de renovação na relação do diálogo judaico-cristão. A seguir vieram outros documentos fazendo recomendações muito objetivas, muito práticas, nomeadamente este de criar cátedras de estudo. Há um documento 9 anos depois da Nostra Aetate, do Papa João Paulo II, que recomenda, de facto, não só o estudo conjunto, não só um trabalho sério e académico neste sentido, também, mas com a instituição de cátedras, de centros, e, de facto, houve alguns pontos, isto não é generalizado ainda, mas desenvolveu-se em algumas partes do mundo um pouco este trabalho e nós tínhamos que também, dar também início a algo que já vínhamos fazendo, não de uma maneira institucionalizada, mas agora com este lugar institucional que é uma cátedra. E o que é que vai acontecer nesta cátedra? Não é propriamente o objetivo criar um percurso formativo? A diferença que existe, por exemplo, entre uma cátedra e, por exemplo, o Centro Cardeal Bey ou os centros de estudo judaicos, ou centros de estudo sobre as relações judaico-cristãs, que é o que, na pesquisa que eu fiz, foi isso que eu encontrei mais a nível mundial. Uma cátedra numa universidade é um privilegiar uma área de estudo. Portanto, não é um instituto, não é um centro, nesse sentido não tem a obrigação de ter programas fixos de ensino. Não é? A cátedra vai promover, tem um plano de atividades que apresentou para aprovação, para ser homologada, tem um plano de atividades que se vai desenvolver, sobretudo em duas vertentes. Vai começar por criar oportunidades de estudo conjunto, em que nós vamos trazer biblistas, seja judeus, sejam cristãos, sobre alguns temas. Temos já programado o tema da criação, que é um tema que está muito na atualidade com as questões ecológicas. Queremos ouvir como o judaísmo lê as narrativas da criação. É muito interessante porque eles têm uma sensibilidade semântica aos termos que são utilizados, aos termos hebraicos que são utilizados nas narrativas da criação, que criaram muitas vezes uma imagem, não digo, mas um imaginário em nós cristãos e que pode levar a uma leitura um pouco enviesada até dessas narrativas. Nesse diálogo connosco, nós também vamos falar de como nós também temos lido essas narrativas da criação. Desse diálogo conjunto,
que é aberto ao público em geral e que nós faremos a divulgação, e também para a academia, para os alunos da faculdade, para professores, para todos. Desse diálogo nós também queremos depois organizá-lo em termos de publicações. Também queríamos ter esta outra vertente, que era depois de registar todo este trabalho que vamos fazer e registá-lo em publicações para ficar disponível depois para as pessoas. Portanto, a Cátedra terá sempre estas duas vertentes, de criar o espaço de debate, porque nós não podemos, nós já, até pelo trabalho que já tem vindo a ser feito, nós verificamos, mesmo na produção que já tem vindo a ser feita. Eu trouxe, por exemplo, este texto que eu acho que é significativo, que é The Jewish Annotated New Testament, portanto é um Novo Testamento com notas judaicas, e que é um trabalho de mais de 50 académicos, mas é enriquecedor. Não é que para nós vamos passar, isto não vai passar a ser para os cristãos o Novo Testamento, mas é muito, muito rico em termos de uma publicação as leituras que em que nós podemos ir enriquecer o nosso texto, a nossa compreensão do texto do Novo Testamento, com notas que eles nos oferecem de como eles têm a dizer-nos o que era aquele tempo, como eles, códigos judaicos que nós não conhecemos daquele tempo e que estão no texto e que nos ajudam também nós a entender melhor o contexto judaico daquele tempo. Claro. Então, este diálogo não é fácil, este já é a segunda edição e foi revista. A primeira edição era uma edição muito mais assertiva, muito mais defensiva e muito mais a dizer ao cristianismo, que vocês não têm lido bem. Agora esta já é muito mais, portanto, eles foram fazendo o seu caminho também de diálogo connosco, com o cristianismo, e já é uma edição muito mais, assim, mais dialogante. Portanto, nós também, neste diálogo, não é fácil, tem os seus momentos em que enfim, a história que nós temos de não diálogo, digamos assim, agora não pode ser, não é desfeita de um momento para o outro. É uma oportunidade que se abre e na abertura, na inauguração, que há pouco assistíamos, por diversas vezes sublinharam a sua persistência, a sua insistência na criação desta cátedra. A dado momento percebeu que era por aqui o caminho e que fazia falta realmente uma cátedra destas na Universidade Católica. Eu evoquei na minha apresentação que na minha formação, eu fiz um semestre de estudos na Universidade Hebraica em Jerusalém, quando estava no Instituto Pontifício Bíblico. Não se falava ainda de Erasmus, mas já havia, o Instituto Pontifício Bíblico já tinha uma parceria com a Universidade Hebraica, e nós integrávamos um grupo de Overseas Students, portanto era um grupo de judeus que vinham passar um ano de estudos em Israel, e nós integrávamos esse grupo, e eu fui com um grupo de 27 colegas do Instituto Bíblico, e aí criou-se uma oportunidade, um desafio de fazer um estudo conjunto de um poema que é muito importante para o judaísmo, faz parte ainda hoje das orações do Shabat, que é um poema de Provérbios 31, 10:31, que é o poema da mulher forte, a Eshet Ha'il. E percebeu que dessa relação se construiu uma... Eu fiz um trabalho conjunto com uma colega e eu fiquei, como eu só conhecia a nossa interpretação cristã, fiquei impressionada com a leitura que ela também ofereceu. Fizemos isso marcou-me sempre. Eu, a partir daí, sempre quando estudava, eu gostava de conhecer também, sempre que possível, como é que o judaísmo interpretava os textos que eu estava a estudar. E eu fiz sempre isso, pouco isso, nas minhas aulas, quando comecei a lecionar. E agora é possível fazê-lo na Universidade Também Católica. Comecei a perceber que isto acontecia, já estava a acontecer e com muita força, por exemplo, em Roma. Em Roma estavam a desenvolver com o Centro Cardeal Beia também muito este trabalho. E por isso eu achei que a Universidade Católica merecia... Não podia ficar de fora deste esforço. Merecia ter uma cátedra destas. Claro. A Faculdade de Teologia merecia e devia ter uma cátedra. E agora tem. Irmã Luísa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e vamos continuar certamente próximos a acompanhar aquilo que for acontecendo também nesta Cátedra de Estudos Bíblicos judaicos e cristãos. Muito obrigado pela sua presença aqui.